semana passada foi a última aula, nós aprendemos a medir corrente com multímetro, né? E a gente viu que para medir corrente com multímetro, eu devo colocar esse multímetro ligado em série. Isso vocês responderam, em série. Quando eu coloco o multímetro em série, o elétron vai passar aí da fonte de alimentação, vai passar pelo meu multímetro para depois ir para o meu circuito, certo? Eu pergunto para vocês, para os entendidos que prestaram atenção na aula, se eu sei que meu multímetro está em série, deixa eu apresentar para vocês mais fácil, né? Se eu sei que meu multímetro está em série com o meu circuito, e eu tenho que medir a quantidade de elétrons que está passando, a pergunta que eu vou deixar para vocês é a seguinte: o meu multímetro para medir corrente, ele tem uma alta resistência ou tem uma baixa resistência? E isso eu vou perguntar o porquê, né? Então, vou mostrar para vocês aqui, multímetro, corrente. Aqui. Janela. Nossa, foto. Fechou. Então tá. Então, agora vai aparecer para vocês uma vista de um circuito, sendo medindo a corrente do circuito, né? O meu multímetro, como a gente pode ver, está em série. O elétron vai sair da minha fonte de alimentação, vai passar pelo fusível, entra no multímetro, sai do multímetro e volta de novo para o circuito, né? Passa pelo consumidor, a carga, interruptor, até voltar para a bateria, certo? Se eu quero medir a corrente do meu circuito, o meu multímetro tem que estar em série, e esse multímetro que está em série, ele tem que ter uma alta resistência ou uma baixa resistência? Baixa resistência. Perfeito, baixa resistência, né? Porque se tivesse uma resistência alta, ele seria um outro consumidor, né? Ele fica e ia dividir a tensão, tudo aquilo que acontece em um circuito em série. Então, o meu multímetro, para medir corrente, ele conduz muito bem, ele tem uma baixa resistência. Com isso, qualquer coisa que eu faça de errado, eu posso gerar um curto-circuito. O que era um curto-circuito mesmo? Que me esqueci. Curto-circuito. Circuito sem ter resistência. Circuito sem a carga. Exato, é um circuito fechado que não tem resistência. Então, quando eu estou com... Exato, sem carga. Quando eu estou com o meu multímetro medindo corrente, bom, eu sei que para medir corrente, meu multímetro tem uma baixa resistência, e qualquer coisa que eu fizer de errado com o meu multímetro, eu posso fechar o curto-circuito. Exatamente como aconteceu no vídeo que a gente viu anteriormente ali da Ana Maria, né? Ela botou nos dois terminais da tomada, vou passar esse vídeo depois de novo, tá? Ela botou o multímetro nos dois terminais da tomada e botou para medir corrente. Quando foi medir corrente, o meu multímetro não tem resistência nenhuma para medir corrente, tem uma baixa resistência, ela fechou um curto-circuito. Fechou o circuito sem nenhuma carga, sem nenhuma resistência. E aquele barulho que deu, com certeza, foi um disjuntor, algo assim. Depois a gente viu que o multímetro faleceu lá, né? Queimou o fusível. Certo? Mas, bom, era isso que eu queria falar. Vocês mataram a charada. Manda, pode mandar. Naquela situação que o senhor colocou ali, o multímetro, ele está medindo, mas não está conduzindo, certo? Vou botar aqui de novo. Aqui. Nessa imagem aqui que vai aparecer, Loreno? Essa aqui? Essa mesmo. Está medindo. Está medindo e para medir ele precisa conduzir, Loreno. Tá. O elétron vai sair, passar, ele mede, o elétron sai pela ponteira preta, entra na carga e vai até voltar a bateria. Aqui eu fechei o circuito, eu só vou medir corrente de circuito que esteja ligado e funcionando. Então, sim, ele fecha o circuito.
E para não interferir no circuito, a resistência dele é bem baixa, ele não dificulta nada, ele funciona como um fio, um condutor, né? Ele, eu, Se tivesse eu não uma posso, lâmpada, não poderia acender ele, então. tem que acender, exatamente. Acender. Perfeito. Tem que Tá. acender. E, professor, Ana, para a gente saber que não está tendo um consumo muito alto, qual a numeração que teria que ter no caso? Não sei se o senhor já perfeito. falou ou se eu não me liguei. Não, eu cheguei a comentar na outra aula, mas não tem problema, dúvida é dúvida. Então a corrente que deve passar no circuito, ou tem que ser tabelado, o fabricante tem que dar, ou existem outros meios. Eu tenho como saber a corrente que vai passar no circuito através da potência que, por exemplo, da carga. Tem um cálculo, e a gente vai ver isso mais adiante, que diz, se eu tenho 12 volts e uma lâmpada de 5 watts, eu calculo e com certeza eu sei o valor de corrente que vai passar antes de medir. Isso teórico, cálculo. Mas no carro, quando a gente vai ver isso, é tabelado. O fabricante vai dizer, Professor, boa noite, desculpa o atraso, hein? não tem problema. Faz esse teste e tem que dar 2 amperes. Se der mais, tem problema. Se der menos, tem problema. Então, vai ser tabelado isso. Certo? Cargas que têm potência, bom, cargas que têm potência eu consigo calcular isso. Mas é bem comum, O ninguém cálculo faz que a isso. gente usa é com a pirâmide aquela, né? Isso, do rei ou do IP, exato. Triângulo da lei de Ohm. Ele mesmo. Quem usa muito isso, a gente vai ver, é cara que coloca som automotivo. Imagina, põe um módulo, o módulo tem uma potência, módulo 1000 watts, 500 watts. Eu tenho que ver, opa, por essa potência e sabendo a tensão da bateria, eu sei quanto de corrente vai passar no fio. E aí eu destino o tamanho do fio correto, né? Professor, Manda. dependendo da chave, quando a gente for medir a corrente, pode dar diferença? Dependendo do interruptor, Isto. não. Chave. Não, eu entendi, só para ter certeza. O interruptor ou está aberto ou está fechado. Não importa o tamanho do interruptor. E se ele tiver com danificado? Passando corrente, mas ainda assim. Se ele tiver tipo mau contato, ou tendo uma resistência. mau contato, uma resistência, ele vai passar menos corrente. Então o meu circuito, quando tu medir, vai ter menos corrente. Mas tu mata isso de outra forma, Ziel. A gente mede tensão. Antes e depois? Tensão, antes e depois tensão. Tem que entrar 12 volts e sair 12 volts, por exemplo. Ele não tem que gerar nenhuma queda de tensão, né? É mais fácil medir por tensão. Fechou? Uhum. Respondi? Fechou. Beleza. Então, vamos para a aula de hoje. Hoje a aula, já que teve bastante interesse, e é um cálculo de corrente também, né? Vamos medir a corrente de fuga. A gente chegou a comentar que a corrente de fuga também recebe outros nomes. Ela pode ser chamada de corrente parasítica, fuga de corrente de fuga. Mas o que isso tudo quer dizer? Quer dizer o quanto o carro está consumindo de corrente com tudo desligado. Como assim, professor? Está tudo desligado, não pode ter corrente nenhuma? Não, tem que ter, né? Eu tenho que alimentar o meu alarme, tenho que alimentar o meu relógio, memória de rádio, rastreador. Então, quando vocês deixam o carro no estacionamento, na garagem de vocês, mesmo assim, o carro, eu tenho circuitos ligados dentro do carro e eles precisam ser alimentados. E a gente sabe que a gente alimenta o circuito com elétron, com corrente elétrica, né? Então, o carro totalmente desligado vai ter um consumo de corrente elétrica. E a gente precisa saber o quanto é isso para saber se o carro não está consumindo demais e o cara ficando sem bateria, se está tudo certo ou não. E isso é seguido, tá? Carros, quando o cara compra um carro usado, acaba instalando acessórios, alarme, aí ele vai botar no seguro, a seguradora obriga a botar um rastreador, e isso tudo vai consumindo energia do carro desligado, até o cara ficar sem bateria. Então é importante que a gente saiba fazer a medição dessa corrente, né?
O nome desse procedimento é fuga de corrente, corrente parasítica e assim por diante. Alguém conhece um nome diferente disso, por gentileza? Pode falar, tá? Mas tem uma galera que chama de diversos tipos. Opa, Lelê. Para frente. Então, vamos direto. Você já sabe colocar o multímetro, né, na escala, mas vamos direto para o procedimento. Esse procedimento vocês têm que saber, então espero que anotem, gravem ou depois dêem uma olhada na aula lá. Quando voltar a aula, a gente vai voltar direto para o carro e vai dizer: ô fulano, mede fuga de corrente para mim. Vocês já têm que saber, né? Então, para medir fuga de corrente é com o carro completamente desligado, então eu tenho que me certificar que tudo está desligado. Então, a primeira coisa é desligar todos os equipamentos elétricos do carro. Como assim? Verificar se não tem luz interna ligado, se não deixei rádio ligado, se o porta-luva está bem fechado, aqueles porta-luva com iluminação, né? Certo? Então, verificar se está tudo desligado. Está tudo desligado. Então, vou retirar a chave do contato ali da ignição. Vou fechar todas as portas. Tem que estar tudo fechado. Tá? Fechar todos os contatos. Por exemplo, fechar a porta-mala. Fechar... Professor, e fechar capô? Também fechar capô. Mas aí tem um probleminha. Para eu medir fuga de corrente, eu tenho que medir lá na bateria. Como é que eu vou fechar o capô se eu preciso do capô aberto? Bom, eu vou dizer para a central que o capô está fechado. Como é que eu digo isso? Aperta o sensor lá na frente. Exato. Se tem um botão lá, eu aperto o botão e mantenho ele pressionado. Tem carros que tem um sensor na fechadura. Ele entende quando a fechadura está fechada, é sinal que o capô está fechado. Então eu vou pegar uma chave de fenda e fechar a fechadura manualmente para enganar a central, para ela pensar que o capô está fechado. Então eu tenho que arranjar um meio de enganar a central, dizer que o capô está fechado. Ou fechando a fechadura, ou apertando no interruptor lá. Tem um interruptor, toda vez que tu abre o capô, tem um interruptor. Não são todos os carros que tem isso, tá? Mas nos que tiver, a gente vai ter que arranjar um jeito de enganar a central. Certo? Então, fechei tudo, fechei a fechadura do capô, apertei o interruptor, eu vou trancar o carro no alarme. Tranco o carro no alarme e espero. Espero porque o vidro vai tender a levantar pela interface, o alarme tem um modo de standby dele, então a gente diz que o carro entra em standby. Tudo tem um alto consumo no início e depois esse consumo vai diminuindo. A gente diz que vai adormecendo as centrais, como central de injeção, enfim, certo? Depois que eu esperei esse tempo vai depender de carro para carro. Carros com mais eletrônica demora mais, carros com menos eletrônica demora menos. Depois que eu esperei esse tempo a gente vai ver lá no estilo, em 20 segundos ele já entra em modo adormecer. Carros da Citroën, Peugeot demoram um pouquinho mais, minutos, tá? Mas, bom, esperei esse tempo, aí, bom, é só colocar o meu amperímetro, né, no caso vai ser o multímetro ligado em série. Em série aonde? Em série na minha fonte de alimentação, minha bateria. Aqui ele coloca para ligar em série no cabo negativo da bateria. Pergunta para vocês, tem diferença de eu ligar no cabo negativo ou no cabo positivo, falando em corrente? Não. Não, perfeito. E a resposta é não, porque tudo que sai do positivo passa pelo meu circuito e volta pelo cabo negativo. Então, os dois cabos têm o mesmo valor de corrente, porque vai sair de um e voltar pelo outro, a mesma quantidade. A gente sempre dá preferência a quando for mexer ou trabalhar com bateria, sempre ao cabo negativo. Por quê? Tu está com a chave no cabo negativo, se essa tua chave, uma 10, por exemplo, encostar em qualquer parte da lataria do veículo, eu não fecho um curto-circuito. Por quê? Se eu fazer isso no positivo, eu estou lá, abrindo o terminal positivo com uma chave, e essa chave escapa e encosta em uma parte metálica do carro, e eu sei que o meu carro todo tem a carroceria negativa,
eu fecho um positivo com um negativo sem nenhuma resistência, eu fechei um curto-circuito. Então, eu dou sempre preferência para o cabo negativo, porque se por um acaso escapar a chave, algo assim, e a chave encostar na lata, não tem problema nenhum, porque eu estou encostando negativo com negativo. Se eu tenho negativo de um lado, negativo de um outro, a tensão, a diferença é zero, não acontece nada. Tá? E isso, por experiência própria, já aconteceu comigo, certo? No Fusca, os Fuscas antigos, a bateria fica abaixo do banco traseiro. E eu fui desligar, guri idiota, né? Fui desligar pelo positivo. E não é que a chave escapou da minha mão e encostou num equipamento que fica do lado da bateria, no Fusca antigo ali, o regulador de tensão, e ele era carcaça metálica. Imagina que eu ia tirar a bateria só para carregar a bateria, botar no carregador, e quando eu fui desligar ela pelo cabo positivo, a chave encostou nesse regulador e queimou o regulador. Putz, além de carregar a bateria, agora eu gerei um prejuízo de mais um regulador. Então, sempre quando a gente for trabalhar com bateria, a gente sempre vai dar preferência em iniciar a manutenção sempre pelo cabo negativo, certo? Professor, mas eu quero ligar pelo positivo. Não tem problema nenhum, só tome muito, muito cuidado. Ninguém faz isso, é um risco desnecessário. O Laureano ia fazer a pergunta, Laureano? Não, só vai rolar para a professora Tati, tá aí, se ela entrou. Tá aí. Já Tudo estou bom, aqui Tati? faz tempo, tudo bem, pessoal? Me Mas perdoe, né? não tem problema. Essa história do Fusca, né, eu vou contar só para vocês, tá? Meu primeiro carro foi um Fusca, tá? Depois da minha moto. Aí, a Tatiana resolveu, nossa, tem um carro, vou botar um CD. Botei um aparelho de CD no Fusca. Aí a Tatiana pensou, nossa, e se me roubarem o Fusca? A Tatiana foi lá e pagou para botar um alarme no Fusca. E aí o que aconteceu? Toda vez que eu saía, eu tinha que empurrar o Fusca. Ainda bem que eu morava perto de uma lombinha, então eu saía de tênis, dava uma corridinha, empurrava o Fusca e já pegava a lombinha. Aí ele pegava, entendeu? Mas, claro que eu imagino que essas duas coisas no Fusca gerou uma coisa elétrica, né? E aí eu tirei o alarme, e aí depois, com o tempo, eu deixei só o som ali, tirei o CD, né? Aí não precisei mais empurrar. Porque sem som, né? Senão, eu ia emagrecer horrores, hein? Mas o Fusca eu acho que é uma mecânica bem tranquila, assim, para quem conhece, né? Sim, é bom aprendizado, tá? Eu que não conheço muito, passei por esse perrengue, mas aí eu aprendi. Mas, Juliano, tu quer continuar e antes de ir para o intervalo a gente conversa com eles? Não, pode ser agora, pode ser agora. É? Pode ser agora, não tem problema. Então tá. E aí, gente boa, 29 alunos na tua aula, olha que prestígio, né? Essa turma é bem participativa. Ai, que bom, eu fico muito feliz, viu, gente? Acho que eu falei para a turma da manhã hoje que vocês que estão aqui, mesmo que seja remotamente, vocês já estão avançados das pessoas que estão em casa assistindo novela ou sem fazer nada. Então, fico aqui meus parabéns para cada um de vocês, para estarem aí assistindo as aulas, se empenhando, no Sapin, fazendo as coisas, lendo, estudando, revendo, trocando, né? Isso é muito importante. Então, eu fico muito feliz de saber que vocês estão por aqui, certo? Mas por que a Tati veio falar com a gente? Não vai querer ela continuar as aulas. Não, se vocês quisessem, a gente até poderia negociar, né? Mas, assim, passei aqui para dar um oi para vocês, e também o que a gente combinou, né, o que a gente tinha tratado, é de que até amanhã, dia 31 de março, as aulas continuariam remotamente aí, né, com todas aquelas justificativas ali,
da questão de estar presencial e fazer a prática, né, que a gente sabe que é imprescindível nesse curso, né. Então, a gente deu uma boa caminhada aí nessas 2 semanas e 3 dias, e aí eu quero dizer para vocês que a gente vai ficar com muita saudade de vocês, que é para vocês se cuidarem, usem a máscara, lavem as mãos, tá? E fiquem atentos aí às redes sociais, ao nosso grupo, qualquer faísca de fumaça eu já coloco ali para vocês, se cuidem. O SAPEN, a princípio, me falaram que ele fecha, porque o sistema, ele funciona, se a turma suspende, o SAPEN fecha, tá? Mas já aconteceu de uma turma suspender e o SAPEN ficar aberto. Então, pode ser que acabe ficando aberto para vocês. Mas, nesse sentido, procurem resgatar lá algum conteúdo, alguma coisa que vocês queiram ter com vocês, né, Juliano? Para não deixar o cérebro esfriar, né? Eu acho que o conhecimento aí, essa curiosidade de aprender cada vez mais, a gente tem que ter. E eu falo isso porque não sei, nós não temos previsão de retorno, tá? A gente acompanha aí, né, os noticiários e a mídia toda, a questão não tá fácil, né, continuamos aí na bandeira preta. Essa semana a gente até ouviu, assim, que começou a reduzir um pouco, né, nas UTIs e tudo mais, mas ainda é muito pouco, né, então a gente ouve, né, que nem agora, passei pela televisão lá, e aí tá falando, hoje teve o maior número de mortes, foi o dia, né, aí disse, mas eu não consigo entender então, né, então, assim, a gente depende muito das orientações do governo, das orientações do município e também da diretoria, né, do Senai e da Fiergs. Então, assim, tem previsão? Gente, não tem. Aí tem pessoas que falam, vai o mês de abril e a gente retorna em maio. Pode ser. Essa onda que a gente está passando agora, ela precisa ainda de algumas semanas para poder começar a baixar, para poder começar a melhorar. Julgo 15 dias para mais. Pode ser que a gente volte na segunda quinzena de abril, mas pode ser que a gente volte no início de abril. Então, assim, não temos como dar previsão correta para vocês, mas a gente está sempre organizando lá o automotivo, o pessoal da manutenção continua trabalhando lá, nós continuamos trabalhando remotamente em casa, a secretaria está funcionando das 8 às 18, também há um rodízio de pessoas lá, justamente para não haver muitas aglomerações. Então, e o pessoal da limpeza está sempre limpando lá. Elas já me falaram hoje, Tati, não tem aluno, a gente está entediado aqui, só tem os quero-quero. Eu digo, aguarda aí, né? Ela disse, se for mais um mês assim, a gente vai botar um som nesse automotivo. Eu digo, tá bom. Então, assim, continuem se cuidando, vejam essas questões do SAPEN aí, se dá para fazer algum download, alguma coisa para vocês, pelo menos terem um conteúdo aí, né, ali no grupo também eu vejo que vocês fazem algumas trocas, é interessante. O Juliano está no grupo, Juliano? Estou no grupo. Olha aí que beleza. Quer presente maior que esse, ter um professor no grupo para tirar as dúvidas, né? Então, assim, eu estou passando aqui para dizer que a gente vai ficar com saudade de vocês, se cuidem e vamos aguardar aí para a gente fazer o retorno bem tranquilo, e aí qualquer coisa eu aviso no grupo, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar ali também, e vamos torcer para que essa coisa toda comece a melhorar, né, pessoal? Isso tem que partir da gente, a gente faz o que a gente pode, tendo consciência e tendo o querer bem ao próximo, né, usando máscara, lavando as mãos, o cuidado de sair de casa, de voltar. Então, é assustador, mas é o que a gente está vivendo, e vamos ter um pouco de esperança aí que as coisas vão melhorar e que tudo vai passar, né. Eu acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa para perguntar? Sim, eu tenho. Olha só, os pagamentos, tá? Os pagamentos, então,
a partir de abril agora, eles serão prorrogados, e aí, é que nem a Claudilene lá me disse, Tati, o pagamento de abril, eles suspendem amanhã, o pagamento de abril, ele vai lá para o final, e aí depois vem o de maio, vem os outros, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, porque cada situação de cada aluno pode ser que seja diferente, então qualquer coisa vocês podem ligar lá para o Automotivo e perguntar, tá? Agora sim, alguém tem alguma dúvida? Não, no caso do boleto ali, eu já tenho, eu posso só daí, então continuar pagando, não tem problema nenhum. Não quer dizer nada, então. Pode, não tem problema nenhum. O ano passado, nós tivemos um aluno que continuou pagando, e quando a gente retornou, ele já estava com tudo pago. Aí ele não precisou se preocupar com isso, e aí só foi, fez as aulas, tudo certo. Tá? Daí vai da escolha de vocês. Tá? Horário comercial, Tati, para ligar para lá? Segunda a sexta? Segunda a sexta, das 8 às 18. Tá? Então, tá. Professora, eu tenho uma dúvida. Diga. Amanhã seria, no caso, o último dia de aula, dia 31. Sim. Amanhã é o Juliano que dá aula, né, Juliano? Isso mesmo. Muito e no bem. caso, então, dia 1, ali no Sapien, estava que seria uma reunião dos professores. Inicialmente no calendário, dia 31 seria a reunião dos professores, mas a gente retirou e a gente colocou a aula para vocês justamente para poder ir até o final do mês, até o último dia, e contar a carga horária. Tá? Daí a reunião com os professores eu faço depois. Entendi. Então, dia 1 vai ter aula? Não, daí amanhã é o último dia de vocês. Isso. Tá. Então, só não vai ter aquela avaliação dos professores, então. A reunião dos professores, não. Suspensa. Tá. Isso. Tá? Beleza. Tá bom. Boa noite, eu também tenho uma dúvida. Boa noite. Aí o SAP vai ser, ele não vai ficar à disposição, porque tem bastante material ali que a gente poderia ainda ficar estudando, né? Sim. E Juliano, eu perguntei isso lá, né, para o pessoal que é do sistema lá, e o que eles me disseram? Que automaticamente, quando a turma é suspensa, o Sapien também fecha, tá? Mas eu sei de alunos que já me falaram que estão entrando no Sapien e a turma deles já foi suspensa. Tu já ouviu alguma coisa sobre isso, Juliano? Tati, eu tenho a mesma informação. Então, tem turma que continua, tem turma que bloqueia. Eu digo para os meus, se tivesse que dar um recado, você tem até amanhã para fazer o download. Só faz o download, deixa no computador e estuda depois. Porque, pelo correto, seria isso. Fechou, trancou a turma, tranca o Sapien. É automático, é do sistema. Tem turmas que ficam abertas. Tem, mas é exceção, não deveria estar assim. Foi uma falha do sistema. Exatamente. Então, como o sistema não é nós, não sou eu, nem o Juliano que gerenciamos, então, é que nem ele disse, se alguma turma que já parou e os alunos continuam acessando, é porque o sistema não foi fechado, então, eles estão aproveitando, tranquilo. Agora, se eu tivesse no lugar de vocês, eu faria o upload lá, salvaria as coisas que eu precisaria, que eu acharia mais importante aí, para eu continuar lendo e estudando sobre os assuntos, e não aguardando ou rezando que o Sapien não vá fechar, entende? O sistema, ele funciona, e aí a gente não tem como fazer diferente. O que foi passado para mim é que as turmas suspensas, o Sapien é suspenso, mas pode acontecer de não ser suspenso. Aí alguma coisa no sistema. Tá? Então, o mais certo mesmo é fazer os uploads das coisas e deixar guardadinho, então. Aí, sim. Tipo, né? Porque daí a gente já tem... Né? Então, tudo bem. Eu posso amanhã até ligar para lá e perguntar para a pessoa responsável de novo, tá? E aí, qualquer mudança de notícia, daí eu aviso vocês ali no grupo. Pessoal, o Sapien vai continuar aberto. Pessoal, ela falou que o Sapien vai fechar. Eu posso fazer isso de novo, tá? Mas, para vocês se resguardarem, sempre é melhor vocês capturarem lá as coisas que vocês querem. Tudo bem, então. Boa noite, obrigado. Tá legal. Obrigado, Wagner.
Certo, então, podemos continuar na eletricidade? Não, sério, isso é muito interessante. O meu irmão fez elétrica na faculdade, né? Então, assim, tá, já tô saindo, tá? Ganhei uma boneca uma vez da minha Dinda que tinha, ela falava alguma coisa, assim, tinha umas pilhas atrás, uma caixinha. Sei que eu cheguei um dia em casa, ele tinha feito uma cirurgia e tinha tirado aquela parte, a boneca não falava mais, né? Eu digo, um dia tu me pagas, vergonha. E aí, daquela boneca, ele fez um robô, né? Então, assim, essa parte de elétrica, ela é interessante, não há de ser nada, ainda mais de carros. Nós, mulheres, precisamos de vocês. Se liguem, estudem bastante. E para o futuro, Tá. cada vez mais, né? Carro elétrico, híbrido vindo aí, né? Nossa Senhora. Muito. Lá no automotivo a gente tem o híbrido lá, né? O Uma Prius, nave não faz barulho nenhum. Eu digo, tá, tem algum problema nesse carro, né? Não é problema não, ele não tem som mesmo. Mas, enfim, tranquilo. Boa aula para vocês. Bom te ver, Juliano. Mesmo que seja remotamente. Seja você também, obrigado. Boa aula hoje e amanhã, tá, pessoal? Tá, se cuidem, qualquer coisa, estou no grupo. Ok? Tudo bem, boa noite. Um abraço, boa noite, gente. Abraço, tchau, boa noite. Tchau. Tchau. E vamos nós lá novamente. Bora lá. Corrente de fuga, o quanto o carro está consumindo todo desligado. Procedimento: desligar todo o carro, retirar a chave do contato, fecha todas as portas, verifique se não tem nada ligado, de luz interna, rádio. Se o capô tiver algum tipo de sensor, enganar a central com isso, ou apertando o botão ou fechando a fechadura. Tranca o veículo, espera um pouco. O quanto pouco? 20 segundos, 1 minuto, vai depender de quanto de tecnologia vai ter no carro, certo? Mas depois a gente fala sobre isso. E coloca o amperímetro, o multímetro ligado em série. Em série aonde? Lá na minha bateria, de preferência no cabo negativo, porque eu corro menos risco. Bom, medir, Juliana, a corrente, o quanto deve ser? Bom, a corrente de fuga vai estar ligada diretamente no tamanho da minha bateria. Por exemplo, se eu tiver uma bateria grande, ela consegue alimentar com bastante corrente por bastante tempo o meu circuito. Se eu tiver uma bateria pequena, eu tenho uma corrente menor, certo? Então a gente vai olhar a capacidade da bateria, aqueles 60 ampere-hora, 40 ampere-hora, e multiplicar por 0,05%, que é a mesma coisa que multiplicar, por exemplo, se a bateria for de 40 ampere-hora, multiplicar por 0,0005. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que é 5%. E quando eu multiplico 40 ampere-hora por 0,05%, ele vai me dar um resultado. E esse é a corrente máxima que deve ter o veículo. Por um exemplo, na bateria de 40 ampere-hora, a corrente máxima deve ser de 0,02 ampere. E transformando para miliampere, essa corrente, o máximo poderia ser 20 miliampere. Se passar dos 20 miliampere, com certeza esse carro vai ficar sem bateria em algum momento. Quando vai ficar sem bateria? Não, vai depender de quanto tempo a bateria está carregada, quantos dias ficou, mas já está errado. Esse carro não posso deixar 3 semanas parado. Se eu chegar lá e ligar ele, vai estar sem bateria. Então, esse é o cálculo para a corrente máxima admissível de fuga de corrente. Perguntas? Até aqui? Tranquilo? Então, bora lá. Como é que eu vou fazer isso, professor? Bom, tenho aqui a minha fonte de alimentação, a bateria. Esse cabo é um zoom. Na verdade, um zoom no PowerPoint. Eu já vi alguém fazendo isso e agora. O controle no mouse não vai? Não, no PowerPoint não, diretamente. Já sei, matei a charada. Eu tava com a tela, não estava cheia. Fechou agora, né, Lauliana? Agora melhorou. Isso, estava dividindo a tela para
olhar vocês e acaba diminuindo. Mal, não sabia, mais um aprendizado. Show de bola. Obrigado, Laureana. Então, bateria, fonte de alimentação, eu tenho um cabo que vai para... Esse cabo é o positivo ou negativo? Desculpa. Negativo. Negativo. Com certeza negativo, então o outro é o positivo. Positivo ele está dizendo que vai para os consumidores, vai para o motor de partida, vai para o alternador que faz a recarga da bateria e também vai para lanterna, farol, todos os circuitos do carro vão sair da bateria, né? E qual é o procedimento? Bom, desliguei o carro, não tem nada ligado no carro, vejo se o capô tem algum tipo de sensor, fecho a fechadura do capô ou aperto o interruptor que monitora a abertura do capô, fecho o carro e espero um tempo. Depois de esperar esse tempo a gente vai ver o estilo que a gente vai fazer provavelmente é 20 segundos. Tem Peugeot Citroën que chega a 1, 2 minutos. Já ouvi falar de carro até 5 minutos para entrar em stand-by. Eu vejo que quanto mais eletrônica, mais tempo demora para ele entrar em stand-by. Ele entrar em modo adormecer. Bom, mas depois que isso aconteceu, pego o meu multímetro na escala de corrente, na parte do amperímetro. Alguém vai falar uma coisa? Não? Até o relógio ele desliga? Porque o meu ali, o relógio fica sempre ligado. Não. Só coisas que eu tenho interruptor, Wagner. Tipo, luz interna. Desligar a luz interna. Tem uns que demoram, o quadro de instrumentos ali, na parte digital, demora um tempo para desligar. Tu fecha o carro, tranca, aquela parte fica iluminada por um tempinho. Sim. Mas sim, tem uns relógios que não desligam, ficam direto. Show de bola. Então, desligo o terminal da bateria, abro o circuito e coloco o meu multímetro em série. Quando eu coloco em série, eu consigo medir a corrente que está passando. Aqui está passando 0,450 amperes. Ou, para quem já consegue transformar, é 400 miliamperes. Isso é uma corrente muito, muito alta. Para vocês terem noção, se vocês deixarem uma luz interna ligada, ela consome em torno de 200, 300 miliamperes. E eu sei que eu tenho que ter essa corrente muito baixa. Então aqui, sim, aqui é um alto consumo, certo? Depois disso é só ligar o cabo na bateria e, bom, tá feito o diagnóstico. O problema desse procedimento que eu mostrei para vocês é que quando eu abro o circuito, eu acabei desalimentando o meu carro. O que isso vai acontecer? Vou desprogramar vidro, quando o vidro é one touch, vou desprogramar o relógio, estação de rádio, tenho diversos problemas, certo? Então eu vou ter que arranjar um jeito de colocar meu multímetro em série sem que a bateria pare de alimentar o meu veículo. Porque se ela parar de alimentar, eu vou ter que ir lá programar rádio de novo, relógio, vidro. Bom, tem outros problemas, né? Interface, tudo é problema. Então eu nunca deixo o meu circuito aberto porque eu vou gerar problema. E fora aqueles rádios que tem código, né? Desliga a bateria, o rádio bloqueia, pede o código e o cliente diz, não, esse carro eu comprei usado, não tem o manual, não sei que código é. Fica com o rádio bloqueado. Então, esse procedimento é de forma teórica, mas deixar sem alimentação meu carro, bom, é um risco que eu não preciso tomar, né? Outro jeito de fazer, e esse é o mais correto, eu vou pegar o meu multímetro, colocar na escala para medir a maior corrente possível, né? 10 amperes, 20 amperes, vai depender do multímetro de vocês. Vou soltar o terminal da bateria, que é uma porquinha, eu só deixo solto ele, eu não retiro ele, só deixo frouxo, tá? Sem desconectar. Afrouxo ele, fica livrezinho, mas mesmo assim ele está alimentando o meu circuito. Agora, eu pego ele e levanto um pouquinho esse terminal.
só levanta o terminal. Levantando o terminal, ele ainda está encostando no polo. O meu carro ainda continua alimentado. Tá? O que eu vou fazer então? Vou botar uma ponteira, por exemplo, a preta, embaixo no polo. Quando eu levantei o terminal, eu vou colocar na parte de baixo do polo. Se vocês estão olhando a câmera aí, observe eu na câmera, por gentileza. Eu tenho o polo e em volta do polo tem o terminal de bateria, aquele cabo. Quando eu afrouxo e levanto ele, essa parte de baixo do polo fica exposta. Eu vou botar o terminal, a ponteira do multímetro ali. Certo? E a outra A ponteira... câmera do senhor tá travada. Ai, como é que... Vou fechar e abrir de novo. Destravou. Foi, beleza. Então, tem o terminal, certo? Tem o terminal e eu tenho... Opa, eu tenho o polo e tenho o terminal. O terminal vai assim no polo e eu aperto. O que eu estou dizendo para vocês? Só afrouxem o terminal, levantem um pouquinho ele, para essa parte do polo ficar exposta. Eu consegui enxergar ela. E quando eu consigo enxergar ela, bom, aí eu ponho o terminal, o polo do multímetro lá embaixo, onde eu levantei o terminal. Aqui embaixo. E o outro cabo do meu multímetro vai no terminal, no cabo da bateria. O que eu quero com isso? Eu quero com isso deixar o multímetro preparado para ser ligado em série. Porque quando eu levantar o meu cabo da bateria, o meu multímetro já fica em série com o meu circuito do carro sem desalimentar ele. Vou de novo. Pego o meu terminal da bateria, afrouxo ele, levanto ele um pouquinho. Quando eu levantei um pouquinho ele, coloco o terminal, o polo, o cabo do meu multímetro embaixo onde eu levantei ali. E o outro, o vermelho, eu vou colocar no cabo da bateria. Nesse momento está marcando 0, porque o meu multímetro não está em série. O elétron, oxe, o elétron sai da bateria e está indo para o cabo. Não está passando pelo multímetro. Quando eu levanto esse cabo junto com o cabo do multímetro, agora sim meu multímetro está em série. O elétron vai sair, entra no cabo negativo, passa pelo meu multímetro mede, meu elétron vem pelo cabo vermelho, entra no cabo da bateria e alimenta. O que tiver que alimentar, meu rádio, meu relógio, enfim. Deste modo, o que acontece? Em nenhum momento o meu carro está desalimentado. Eu não vou ter que programar rádio, os vidros, relógio, certo? Depois de fazer essa medição, eu vou verificar a corrente que está passando. Aqui está passando uma corrente de 174 amperes. A próxima escala, meu multímetro menor, é 200 miliamperes. Fala, Felipe. Eu sigo uma oficina mecânica do Paraná, de Curitiba. Uhum. Ele tem um equipamento que ele usa para fazer troca de bateria e tal. E o que ele acontece? Ele pluga na tomada 12 volts e ele tem uma bateria interna nesse aparelho que ele mantém o carro com energia para poder fazer a substituição da bateria sem perder a programação dos equipamentos. Perfeito. Sabe que eu troquei minha bateria e o cara tinha uma bateria de moto com umas garrinhas, jacarezinho, ligava, tirava a minha e quem alimentava enquanto a minha estava fora era a bateria de moto. Isso é uma boa. Isso mesmo. Bora lá. Medi e deu 0,174 amperes. A minha escala, mais abaixo que isso, é 200 miliamperes. Pergunta a vocês, posso baixar a escala do multímetro para medir com mais precisão? E agora? Sim. Sim, né? Sim. Isso aqui, se converter esse valor, é 174 miliamperes. Se a minha próxima escala é de 200, eu consigo baixar sim.
E para baixar? Para baixar, eu sei que eu vou ter que, primeiro, mudar a escala do multímetro ali, né? Olha aqui, antes estava medindo até 20 e agora vai para a escala de 200 mili. E não só isso. Na Maria Braga, ou o professor tem que desligar? Eu vou fazer o processo inverso de novo. Como é que é? Faz que não é na Maria Braga, só muda ali. Ou tem não vai explodir. Vou passar esse vídeo porque tem uma galera que não viu. Exato. Mudei o seletor aqui e o que mais tem que mudar? Eu tenho que mudar o cabo vermelho, né? Tem que botar ele na escala de miliampere. Quando eu ponho nessa escala, eu volto a fazer o mesmo procedimento anterior e vou de novo medir a minha bateria, e aí eu vou ver que aqui não atualizou, tá? Vou ter que atualizar. Eu vou ver que ele não vai aparecer 0,174 ampere. Ele vai aparecer 174, alguma coisa miliampere. Ele consegue com mais precisão fazer essa medição com mais casas decimais. Fechou? A foto vai estar mais ou menos assim, ó. Esse cara aqui tem um Mzinho aqui no multímetro dele, está medindo corrente. Tenho um cabo no polo e outro cabo no terminal. E ele está medindo e aqui está dando 0,068 miliampere. É bem baixinho. Se tiver em mili mesmo ali, né? Parece que tem um Mzinho aqui. Mas o que eu queria mostrar para vocês é esse procedimento. Então o multímetro vai ter que estar em série com a fonte de alimentação, minha bateria. Laureano, falou uma coisa, eu perdi, desculpa. Tá negativo ali, né, professor? Isso, boa, Laureano. Ó, isso eu nem explico. Verdade. Esse símbolo negativo indica que... O que indica isso? Está invertido os cabos. Isso, está invertido os cabos. Ele deveria botar o vermelho no terminal e o preto no polo. Mas não tem problema. Ele dá um sinal negativo, mas a quantidade de elétron que está passando é a mesma. Pode medir invertido. Se tu entender que, opa, o sentido é o outro, não tem problema. A quantidade é a mesma, né? Certo? Professor, uma dúvida ali. Ana. Antes dessa foto, a anterior. No caso ali, ó, o senhor disse no caso ali que é para, esse no caso seria para medir quanto que está passando de corrente, mas sem desconfigurar o sistema elétrico do carro, correto? Correto. Tá, e depois tinha que mudar, no caso, aquele polo, a prova ali, no caso, vermelha, tem que botar ele para de 20 amperes para o lado, correto? Certo. Tá, e fazendo essa troca, o carro não vai se desconfigurar por não estar passando dentro do multímetro a corrente? Muito boa tua pergunta, Ricardo. Muito bom. Professor, Renata, desculpa. O professor esqueceu algo. Quando eu vou fazer essa troca, eu reconecto o cabo no polo, deixo alimentado a minha bateria, o carro, e faço isso fora, e depois eu refaço o circuito. Mas enquanto eu estou trocando a seleção ali de ampere para miliampere, a bateria está alimentando o meu carro direto. Eu reconecto o cabo. Me faltou isso, verdade. Tá, e outra dúvida. No caso, um cabo, no caso, ele vai no polo negativo? Ou os dois vão no mesmo polo negativo? A gente diz que, Renato, essa peça aqui é o polo, um cabo vai no polo e o outro cabo vai no terminal da bateria, ó, no terminal do polo. Tipo, isso como se fosse um conector. Isso depois de afrouxar para levantar o cabo. Isso, olha, mas olha só. Mas preto sempre se mantém no polo igual. Isso, perfeito. Então, olha só, afrouxei o terminal, levantei o terminal, e embaixo, onde eu levantei, eu ponho o cabo preto do multímetro ali embaixo, ligado ao polo. E o vermelho vai no terminal. Quando eu levanto, o meu cabo preto continua no polo e o vermelho continua no terminal. Quando a bateria deixou de alimentar o circuito, o elétrico começou a passar por dentro do multímetro e ir para o meu circuito. Em nenhum momento ele ficou sem alimentação. Mas esse cabo preto não se mexeu. Levantei o terminal, botei o cabo preto embaixo, o polo, e levanto o terminal e o cabo vermelho junto. E o preto ainda no mesmo lugar.
mantendo Entendi contato. agora. Beleza. Fechou? Muito boa tua pergunta. Feitou. Beleza. Então é esse. Bom, professor, mas olha, eu não sou bom de matemática. Bom, a Eliar pensou em vocês. A Eliar é muito boa. Ela diz o seguinte, ó, uma bateria de 45 ampere-hora, ela deve ter uma descarga de, no máximo, esse valor aqui, ó, 0,020 ampere. O mesmo valor que a gente calculou lá, né? Transformando para miliampere, já transforma para ti, ela é muito boa, né? Um paizinho, ó. 20 miliampere. Então, a bateria de 45 ampere-hora pode ter um consumo máximo de 20 miliampere. Mas se a bateria for de 50 ampere-hora até 70 ampere-hora, ela diz que o seguinte, o consumo máximo de corrente que deve passar por ali é de 40 miliampere, ou 0,040 ampere, que é a mesma coisa. Mesma coisa que falar que a distância é 1 quilômetro ou a distância é 1000 metros. É a mesma coisa, é a mesma distância. Só tem o multiplicador no início. Se a bateria for de 75 a 90 ampere-hora, o consumo máximo é 70 miliampere. Agora, se a bateria for de 200 ampere-hora, o consumo máximo admitido é de 280 miliampere. Normalmente, carros trabalham nessa faixa aqui, entre 45 e 70 ampere ou 80 ampere-hora. Normalmente é 45, 60, né? Então, o consumo que a gente vai trabalhar, normalmente, é de 20 a 40 miliampere. Tem carros que têm uma bateria menor ainda. O Fit antigo, aquele que o Felipe trabalhou, o modelo anterior, a bateria original dele era de 27 amperes-hora. É muito pequenininha. Fisicamente ela é muito pequena. E a capacidade dela também é muito pequena. Ela aceita uma fuga de corrente muito pequena também. Tanto é que esses carros japoneses, tu nem consegue ligar o rádio sem a chave estar na ignição. Ele não deixa, para não ter nenhum consumo com o carro desligado. Porque se tiver qualquer consumo, o carro vai ficar sem bateria. Beleza? Existem equipamentos que medem isso diretamente, sem tu ter um multímetro. Trabalhei na Fiat e tinha uma caixinha com os LEDzinhos vermelho, amarelo e verde, onde tu tinha que botar essa caixinha, fazer a mesma coisa que o multímetro, mas botar essa caixinha tinha 2 terminais e fazer a mesma coisa que o multímetro e acender um LED para indicar se o consumo estava bom ou estava ruim. Carros bons, o consumo normalmente é abaixo dos 10 miliamperes originais. Honda ali, me lembro, 5 miliamperes, 6 miliamperes, 9 miliamperes no máximo. É abaixo de 10. Na Fiat, eles diziam que a corrente máxima dos carros deles era até 20 miliamperes. O problema é que o cara comprava um carro, um Uno pelado, e instalava tudo no carro. Vidro, trava, rastreador, som, e seguido ficava sem bateria. E ficava sem bateria porque a corrente aumentava muito. Então, se o cara quer instalar um monte de acessórios no carro, com certeza vai ter que aumentar a capacidade de bateria dele, para compensar essa corrente que aumenta. Certo? Carros mais modernos, depois a gente vai ver, vocês vão ter essa matéria mais para frente. Carros mais modernos têm um sensor diretamente ligado ao polo da bateria. Para que aquele sensor? Para monitorar como está a bateria e monitorar a corrente de fuga do carro. O Civic e os G10, tu consegue ver o consumo de corrente diretamente no scanner. Tu pluga o scanner, entra e diz que quer ver o consumo de fuga de corrente. E ele te diz o consumo de fuga de corrente direto, sem precisar botar nada em série, ele está medindo direto, e ele te dá os últimas 5 vezes que o cara desligou a chave. Porque o que acontecia direto? O cara deixava a luz interna ligada, o carro vinha de guincho, e aí tu ia lá, carregava a bateria, verificava não tinha nenhum problema, só a luz interna estava ligada. E o cara, não deixei a luz interna ligada, é outro problema.
E quando tu tem um scanner onde tu consegue ver as últimas 5 vezes que o cara desligou a chave, tu consegue provar para ele, opa, olha, nessa última vez, olha só, tu deixou algo ligado que o consumo foi lá nas alturas, deu mais que o permitido. Certo? Pode fazer a pergunta, Ricardo. O que acontece se por acaso o senhor, que nem o senhor falou ali, tem alguns casos que tem sensor no capô, né? Se Sim. o capô tá fechado ou aberto, né? O que acontece se a gente não acionar o capô para enganar a central que tiver como se tivesse fechado? Muito boa pergunta. O que acontece se eu não simular o capô fechado? Bom, a primeira coisa, quando tu ligar o alarme, ele vai dar um sinal diferente, dizendo, opa, tem algum erro. E segundo, que ele fica monitorando aquele capô e o consumo fica alto. Esse é o problema. Vai medir o consumo sempre alto, sempre alto, sempre alto. Porra, mas o que que tem? Aí quando simula que o capô tá fechado, o consumo desce. Então, quando tu deixa o capô aberto, a central a gente diz que não adormece, ela fica sempre ligada, fica sempre prestando atenção no capô. E com isso, a corrente aumenta. Pode perguntar. Fica como se o sensor tivesse ficado acionado aí no caso. Ficado, aí depende do como é o acionado ou desacionado. Depende que tem uns que fecha o circuito quando o capô fecha, uns abrem, mas no fim a central fica de olho naquele capô e fica o consumo alto de corrente. Tu vai medir a corrente de fuga, bucha, tá alto, e não encontra o que é, não encontra o que é. Quando tu simula que fechou o capô, a central adormece e diminui a corrente. Fechou, Ricardo? Tranquilo, valeu. Mais uma dúvida ali referente à bateria. Tá, só um minutinho, deixa o Gabriel levantou a mão aqui, já te deixo, Renato. Tá. Fala, Gabriel. Ô, Juliano, tenho duas perguntas. Quando o alarme está ligado ali, que a gente vai fazer esse teste, qual é o consumo que deveria ter o alarme? Ele não pode alterar muito, né? Exatamente. Bom, tu já teve uma grande sacada. Ó, o alarme não pode alterar muito o consumo de corrente. Aqui na Eliar, eles dão tabelado que o alarme, em média, consome 10 miliamperes acionado, certo? Ele dá outros acessórios aqui, mas tem um alarme acionado 10 miliamperes. Gabriel, o que que eu vejo? Quanto melhor o alarme, menos consumo ele tem. Se pegar um alarme Xing Ling de uma marca desconhecida, provavelmente ele tem um consumo muito maior que um alarme conhecido. Por exemplo, um positron que está no mercado faz tempo, eles se preocupam com isso. Eles fazem com que o circuito deles de alarme consuma muito pouco acionado, já para não ter essa perda, prejudicar sim. Mas então, o alarme tabelado para ele é 10 miliamperes, mas isso está diretamente ligado à qualidade do alarme. Um alarme mais refinado, de melhor marca, tem um consumo menor. O mesmo serve para quarta corrente? O mesmo serve para quarta corrente, exato. Eu tive muito problema com quarta corrente, alarme da marca FKS. Isso faz há muito tempo, não sei se eles evoluíram. Mas seguido estava dando corrente alta com essa marca, por alarme, por quarta corrente. E a gente desligava esse FKS, ligava um positron, por exemplo. Isso faz muito tempo, eu não sei se evoluíram, tá? Não sei se vale para hoje isso. O meu carro, ele tinha A outra pergunta... Pode falar. Fala, Gabriel. A outra pergunta seria daí, assim, ó, se no caso ali tu botou mais acessórios no carro, tu teve que aumentar a bateria, tá? Uhum. Automaticamente tu teria que aumentar o alternador também. A gente diz que tem uma margem, mas muito boa tua pergunta, Gabriel. Imagine que a bateria é um reservatório de energia, é uma caixa d'água, tem um reservatório ali. E o alternador é a bomba que carrega, que enche essa caixa d'água. Se tu botar uma caixa d'água muito grande, tu vai ter que ficar muito tempo com o carro ligado para essa bomba poder carregar essa bateria, encher essa caixa d'água. Então, aumentar 10 ampere-hora, 20 ampere-hora na bateria
tipo uma bateria que era de 40, botar mais de 60, não tem problema nenhum, cara. Porque o carro normalmente fica bastante tempo ligado. Aí não, mas eu tinha uma bateria de 30 ampere-hora e agora eu vou botar mais de 200. Não, tem problema, tu vai ter que aumentar a tua bomba. Tu vai ter que aumentar o teu alternador. Então, até 20 ampere-hora, Gabriel, não tem problema, pode aumentar. Tem margem de segurança, tudo tranquilo. Mais do que isso, tu dobrar a capacidade da bateria, bom, aí tu vai ter que sim botar um alternador maior, porque senão vai demorar muito para carregar a bateria. Tu vai ali no mercado, vai na padaria, vai visitar teus parentes, quando vê a bateria está descarregada. Por que descarregou? Porque o alternador não ficou tempo suficiente para poder carregar. A bomba era muito pequena para a caixa d'água. Certo? Mas então até 20 ampere-hora vai sem medo. Marcos. Vamos esqueci do Renato também, né? Renato. Fala, Renato. Não, era rapidinho só do referente da bateria ali, os modos que o senhor tinha dito para fazer a medição, tá? Repete que falhou a ligação. A ligação não, o áudio. O meio que o senhor disse para pegar ali o multímetro e fazer a medição. E se não tirar o cabo da bateria, ele, no caso, o que eu quero? Só encostar os multímetros ali, vai dar alguma diferença? Não, porque eu tenho que fazer com que os elétrons passem por dentro do multímetro. Se tu não desliga os cabos da bateria e só encosta, olha só, tem essa imagem. O elétron não passa por dentro do multímetro. Aqui, ó, vai dar 0. Então o elétron não vai sair daqui e passar no multímetro e depois vir para cá. Por que ele vai fazer essa volta? Ele vai daqui, ó, e vem direto para cá. Ele vai ficar na volta da bateria. Se ele saiu pelo cabo direto, aqui vai marcar 0. Entendi. Certo? Beleza. Quem é que levantou a mão? Douglas. Manda, Douglas. Se tu tá com o corta-corrente ligado e o carro ele dá umas apagadas ou briga para ligar, o problema pode ser no corta-corrente ou na bateria baixa, né? Pode ser. Aí é aquele lance de só medindo para te dizer, Douglas. Mas pode ser, uma bateria baixa, um corta-corrente com problema, ambos podem ser sim. Esse que é o grande problema, quando um carro estraga, pode ser muitas coisas. E por isso que os mecânicos têm grande dificuldade em, e o que pode ser? Bom, se tu tem o conhecimento, tu mede o que tu acha que pode ser, uma dessas coisas vai dar errado. E aí tu já sabe, é isso que eu tenho que dar atenção. Para medir a bateria, tá carregada a bateria tá boa? Então bateria não é. Então eu vou lá medir o corta-corrente. Então a gente vai eliminando. Por isso que vocês têm que entender o todo. Aí vocês vão eliminando o que vocês acham que pode ser. Isso medir não é, não medir não é. Só pode ser tal coisa. Mas pode ser sim. Mostrar para vocês, não é aula disso, mas eu gosto de mostrar, pelo menos. Disse para vocês que tem carros que tem sensor diretamente lá no polo da bateria. Para quê? Para medir como é que está a bateria, se está carregada ou não, para medir a corrente de fuga. Como é que é esse sensor, professor? Olha só como é que ele é. Ele é dessa forma, assim. Todos esses são sensores da bateria. Vou dar abrir um aqui. Abrir uma imagem nova aqui. Pequenininho. Bom, tá aqui. É um terminal normal que vai no polo da bateria. Aqui sai o cabo da bateria, só que entre o terminal e o cabo eu tenho essa pecinha preta. Ele é um sensor. Ele comunica a central de injeção para ver se a bateria está carregada. Os alternadores inteligentes, Laureano, esse sensor avisa o alternador, a bateria já está carregada, pode parar de mandar energia. O alternador se desliga. Então, tem várias coisas bacanas nesse sensor, e uma das coisas é medir a fuga de corrente. E aí tu não precisa ir mais com o multímetro, vai com um computador, um scanner, na central de injeção e pergunta qual é a fuga de corrente, e ele te diz, a de hoje foi isso, a de ontem foi isso, a de anteontem, ele te diz das últimas vezes que a chave foi desligada, para te ver se a fuga de corrente está ok ou não. Certo? Ô, senhor, e uma dúvida. Se a gente fosse medir fuga de corrente num Tesla, que ele é totalmente elétrico. Poxa, grande pergunta.
E a verdade, a resposta é não sei. Se tu for me perguntasse no híbrido, eu ia te dizer, o carro mesmo híbrido, ele tem uma bateria de alta tensão embaixo do banco, o assoalho, tipo o Prius que tem lá na escola. Mas ele também tem uma bateria que alimenta o meu sistema quando tudo está desligado. Essa bateria é uma bateria normal, de 12 volts. E a medida é da mesma forma. O do Tesla, bom, do Tesla eu não sei. Eu não me aprofundei para ver quantas baterias ele tem. Não sei te dizer, cara. Se ele só trabalha com uma bateria de alta tensão. Vou estudar essa, Marcos. Muito obrigado pelo toque. Mas eu não tenho Professor, essa resposta. Manda. a gente vai aprender sobre esses alternadores inteligentes aí. Vamos aprender e vocês vão medir, porque eles se comunicam com a central de injeção. Imagina que aquele sensor tem uns que só tem um pino, e ele tem que dizer a corrente de fuga, a tensão da bateria, e se comunicar com a central de injeção. Como é que ele faz isso com um fio só? Ele se comunica via uma rede CAN. Vocês já pensaram como é que funciona a internet na casa de vocês? Entra um cabo e vocês olham vídeo, olham pornografia, olham Netflix, olham tudo, e é por um fio, cara. É uma codificação, como é que eu posso dizer? Como se fosse um código Morse, é um código. Tipo um binário? Tipo binário, exatamente. Então, sim, sensores se comunicam com a central dessa forma. O nome disso tem se comunica por rede LIN, rede CAN. Bom, mas vocês vão ver isso se comunicando. Fala, Ricardo. Aquele sensor que o senhor falou da bateria, ele é ligado à central da injeção? Sim, central da injeção. Na maioria dos que eu vi até agora, central da injeção. Ah, tá, ok. Fechou? Bora lá então, voltar à parte que interessa. Professor, só mais uma dúvida, né? Manda! E no caso, assim, digamos, não sei se existe ou não, dá para pegar um multímetro e medir, ver se o alto-falante está estourado? Estourado, não. Queimado? Não, queimado sim. É aí que tá estourado, depende da interpretação, né? Se rompeu o cone dele, não tem. Se rompeu a bobina dele, aí tem, como o time tem, medindo resistência. Aí coloca onde? Ali perto dos polos dele mesmo? Nos polos dele mesmo. Onde vai a pressão, no caso? Exato. Aí, digamos, o que marcaria ali? Nada? Tem que marcar uma resistência baixa. Se não marcar negativa? Nada é porque ele está queimado. Não negativo. Tá. Baixo. Mas não vou me aprofundar que não é ela disso. Sim. Mas vamos ter. A gente consegue medir. Não. Voltando na prática, a gente mede. Aí tu me lembra, pode ser? Beleza. Beleza. Bora lá. Sabemos medir fuga de corrente. Sabemos agora o quanto tem que dar ela, né? Uma tabelinha. Mas mesmo assim eu sei que é só multiplicar a carga, a capacidade da bateria vezes 0,05% e vai ter que me dar o consumo máximo, né? Tá aqui os acessórios, tipo relógio digital, 3 mA, analógico, um pouquinho mais, rádio com sistema code, 3 mA. Quanto mais acessórios tu botar num carro, maior vai ser o consumo, né? A pergunta é, e se eu tiver um consumo maior do que deveria, o que eu faço? Choro, queimo o carro. O que você sugere? Medir. E tá abaixo, tá maior que deveria. Deveria dar 20 mA e deu 100 mA. O que eu faço? Procurar o que tá puxando a corrente. Certo. Tirando um fusível por cada vez, vendo onde é que vai dar a mudança. Show de bola. Então, é exatamente isso. Os dois estavam certos. Eu tenho que achar quem é que está consumindo aí, né? Alguém está consumindo. Como é que eu vou saber quem está consumindo? Eu vou botar o meu multímetro ligado em série lá, bonitinho, medindo corrente, e deixo lá. Enquanto ele está medindo a corrente, eu vou tirando um fusível de cada vez da caixa de fusíveis. Tiro um e vejo. Diminui a corrente? Não. Recoloco ele. Tiro o outro e vejo. Não.
vai ter um fusível, com certeza, que vocês vão tirar da caixa de fusíveis e a corrente vai, pum, despencar. Vai entrar para o mínimo que deveria. O que eu tenho que fazer agora? Ver qual circuito aquele fusível protege. O meu diagrama elétrico, lá, esquema elétrico, vocês já sabem. Olha, ó, esse circuito é do rádio e da luz interna. Bom, então eu vou lá, coloco o fusível e desligo o rádio, por exemplo. Baixou a corrente fuga? Não, não baixou, ainda está alto. Desligo a luz interna, ó, agora baixou. Então o problema é na luz interna, tem que trocar ela. Se vocês desligaram tudo do circuito e não baixou a corrente, com certeza tem algo, um acessório paralelo instalado no circuito. Algo que não está no diagrama elétrico, que é original, né? Como um rastreador, um alarme, algo assim. Para não ser isso, só se pegar o caso que nem o Felipe pegou, do alternador com problema. Se o alternador está com problema, o alternador não tem um fusível direto para ele. Bom, mas se tu tirou todos os fusíveis e não resolveu, bom, então só pode ser alternador, motor de partida, algo que não é protegido por fusível. Eu já tava quase chamando exorcista para clicar. Alguém levantou a mão e tirou? Ficou com vergonha? Então, entender essa parte, como eu localizo onde está o consumidor, quem está consumindo mais? Eu só essa dúvida. No caso, eu vou lá na caixinha dos fusível, tiro um fusível e coloco um de cada vez. Sou eu, Renato? Isso. Não, isso é. Tiro um de cada vez. Tá, daí eu tirei um, botei no caso, daí eu boto no caso uma ponta do multímetro lá dentro? Não. O meu multímetro tá medindo a fuga de corrente da bateria, tá? Tá lá, bonitinho, tá medindo. Ele tá lá parado. Lá parado. Quando eu tiro o fusível, eu desalimentei todo o circuito que ele protege, né? Aí eu vou lá e olho e ver o que marcou. Exato. Se marca alto ainda, bom, não é esse circuito. É outro circuito. Conecta de novo, daí eu pego outro, tiro, vou lá e vejo. Se ter caído, olha aquilo ali. Exato, com certeza, um fusível que tu remover, a corrente de fuga vai baixar. Aí tu vai ver o que é ligado nesse fusível. Ah, ligado lanterna, isso. Aí tu vai lá e desliga esses acessórios um de cada vez para ver o que está consumindo. Isso desde lá do início, no caso, você tinha dito que tinha que tirar o cabo da bateria. Não entendi a pergunta. Até então, a continuação aqui é que eu tirei aquele cabo da bateria, o polo preto, correto? E ligou... E ligou meu multímetro em série, assim. Eu deixo tudo assim. Ou eu deixo assim. Tudo de novo. Não, perfeito. Oh, falta isso. Muito obrigado, Renato. Deixo assim, e assim eu vou tirando um fusível de cada vez. Essa fuga de corrente aqui, ó, 0,174, 174 mA é muito alto, concorda? Muito alto por uma bateria normal. Se a gente está falando em bateria de 60 Ah, ó, deveria estar 40 mA. Aqui tem 174 mA. Bom, se está alto, eu deixo assim como está, deixo medindo assim, Renato. Deixo assim e vou lá na caixa fusível. Tiro o fusível e olho para o meu multímetro. Baixou? Não, está 174 ainda mA. Não, então não é esse circuito. Baixou? Não. Baixou? Não. Vai ter um fusível que tu vai tirar e vai diminuir isso. E quando diminuir isso, bom, tu vai ver, poxa, que fusível, que circuito esse fusível está protegendo? Vai olhar o diagrama elétrico e vai ver, opa, protege rádio e o quadro de instrumentos. Bom, ou o rádio ou o quadro de instrumentos tem algum problema. Tu vai reconectar o fusível e vai desligar. Quadro de instrumentos. Desligou o quadro de instrumentos. Baixou a corrente? Baixou. Ah, então meu problema era o quadro de instrumentos. E o fusível sempre dessa forma aí. Entendi. Show? Beleza, show. E se tu tirar todos os fusíveis e não mudar nada, tu tem que procurar algum rastreador, algum corta-corrente, alguma coisa? Na verdade, rastreador, corta-corrente, eles são ligados nos fusíveis. Eles são ligados dentro do carro, tá? Tu tem que procurar sistemas que não tem fusível. Esses sistemas que não tem fusível estão lá no cofre do motor. Alternador, motor de partida. Não me lembro mais de nenhum, cara. Vai ter que ser um desses dois.
O resto, o rastreador, corta-corrente, alarme, é tudo ligado dentro do carro. E eles usam já um circuito que está protegido, com fusível, tudo. Então, com certeza, se tiver um alarme, rastreador, tu tirou o fusível e vai aparecer. A única coisa que não aparece com o fusível, que é o caso do Felipe, é um alternador ou um motor de partida. Entendi. Entendeu? Fala, José. Não, na prática, então, para fazer esse procedimento, o melhor seria, em vez das pontas de prova, aquelas garrinhas, né? Isso, José. O Renato um dia perguntou, disse, mas como eu vou precisar de 2 técnicos, né? Um para segurar o multímetro e outro para tirar fusível. Perfeito, José. Tem ponteira de multímetro com garra, jacaré. Deixa eu mostrar para vocês. A gente lá Tem na esse oficina só acessório. usa jacarezinho, que é bem melhor. Isso, vai, ela dá uma mão na roda, não precisa ficar segurando, né? Deixa Na eu. foto do jacaré, o cara marca uma cinta plástica, o terminal direto nos bornes. Isso, não, o cara se vira ali, sim. Com Encosta, certeza. deixa pendurado. Sempre Mas tem um jeito. deixa eu mostrar que o Renato chegou a perguntar isso. Mas como é que vou precisar de 2 técnicos? As garras são essas daqui, ó. Tem acessórios dela para botar junto na ponteira do multímetro, assim, ó, um jacarezinho. Ou. Opa, não compartilhei, né? Tipo essa aqui, ó. Tem a ponteira do multímetro, eu ponho um acessório, ó, Renato. E esse aqui abre como se fosse uma pinça. Chama de garra jacaré. Ou. Vou compartilhar. Ou eu compro uma ponteira já com a garra jacaré já. A gente tem lá, eu mostro para vocês. Não deve ser muito caro, sim. Não, mexeria. Não, e pelo bem que ela faz, viu? A ponteira já com garra jacaré. Cadê uma? Só que eu vou mostrar, não acho nenhuma. Mas é umas ponteiras já com esse terminalzinho aqui, ó. A gente tem lá, eu tenho no meu carrinho, eu mostro pra vocês. E uma vai estar ligado no polo e outra vai ligado no terminal. Ou tu põe uma ponteira maior para ligar no polo, assim, mas tu compra esses acessórios para facilitar, né? Pra gente não precisar de 2 técnicos. Aham. Mais fácil também. Sim, muito mais fácil. Ou tá indo lá toda hora na frente, voltando, indo, voltando. Isso. Uma dica para a vida de vocês, não que vocês nunca precisem de ajuda, tá? Sempre quando for possível, peçam ajuda. Mas quanto mais sozinhos tu trabalhar, mais produtivo vai ser a oficina. Porque se tu precisa fazer um procedimento e precisa contratar 2 técnicos, precisa ficar 2 caras em um carro só, bom, estão perdendo dinheiro. Podia estar um em cada carro. Então, sempre, coloquem isso nessa cabeça. Sempre que der, que não for algo que vai, não, com um só vai demorar muito tempo, vai demorar mais que o dobro, sempre tem que trabalhar sozinho. Seguido na oficina ô fulano, me ajuda aqui a baixar essa caixa. Aí, poxa, mas por que tu não põe um macaco jacaré aí? Aí tu não precisa de mim. E aí eu fico trabalhando no meu carro. E para a oficina isso é melhor. O cara tem que estar trabalhando. Eu tenho 2 caras fazendo o serviço de um, eu estou perdendo uma mão de obra. Certo? Mas isso vocês vão ver em gestão. Agora a gente se preocupa com isso, né? Questão de, eu tenho que ser eficiente. Porque eu só vou ganhar bem se eu não for dono da oficina, certo? Eu só vou ganhar bem se o dono da oficina estiver faturando legal, né? Se o cara não estiver ganhando dinheiro, eu não tenho como pedir aumento. Então, infelizmente, isso na vida, qualquer profissional, né? O cara tem que se pagar e sobrar dinheiro pro dono, né? No momento que sobra bastante dinheiro pro dono, a gente tem condições de ir lá e, preciso de aumento, tá? Tô te dando muito dinheiro. Agora, se tá dando prejuízo, fica mais tempo parado, ou demora 3 vezes mais para trabalhar, bom, esse é o cara que não tem condições de pedir aumento, né? Certo? Bora lá. Um desabafo só, pessoal. Falei como se resgata e bom, isso aqui é uma tabelinha, não me lembro de onde eu tirei isso, mas é uma fabricante de baterias. Isso me pergunto direto, professor, mas se eu tiver
50 miliamperes e eu tenho a bateria de 50. Quanto tempo meu carro pode ficar desligado? Bom, acho que é da Elia, não me lembro de onde tirei. Mas ele diz o seguinte, ó. Aqui do lado, em amarelo, tá as capacidades da bateria. Por exemplo, essa é uma bateria de 50 ampere-hora, essa é uma bateria de 60 ampere-hora e essa de 70, tá? E aqui tá as fugas de corrente em vermelho. Por exemplo, 5 miliamperes, 10, 15 e assim por diante. Olha só que bacana. Se eu tiver uma fuga de corrente de 5 miliamperes e eu estou usando uma bateria de 50 ampere-hora, eu posso deixar esse carro, isso aqui é em dias, tá? 145 dias parado, e quando eu voltar, dou a partida do carro, o carro tem que pegar. Tem que ter energia suficiente para o carro pegar. Certo? Mas olha só, agora se eu botei acessório, botei alarme, botei rastreador, por exemplo, agora eu tenho um consumo de 50 mAh, usando a mesma bateria de 50 ampere-hora. Opa, eu falei errado aqui. 50 mAh, usando uma bateria de 50 ampere-hora. Agora eu só vou poder deixar esse carro desligado 14 dias. Se eu deixar 20 dias carro, fui viajar para Bahia, Porto de Galinhas, Recife, 20 dias voltei, provavelmente esse carro vai estar sem bateria, a bateria vai estar descarregada. E aqui é 50 mAh. E se tiver 100 mAh, vai durar no máximo 7 dias, 7,3 dias. Passou o 8º dia, tem grande chance desse carro não pegar. O que eu quero concluir com isso? Que quanto maior a fuga de corrente, menos dias o carro vai ficar parado. Porque sabe qual é o grande lance que eu vejo? Vai medir a fuga de corrente do carro e deu alta. Era para dar 20 e deu 30. Então eu aviso o condutor, ó, a fuga de corrente está alta do seu carro. Ele vai dizer, mas nunca fiquei na mão. Nunca tive problema. E a próxima pergunta que vocês fazem. O senhor trabalha com carro, usa o carro diariamente? E ele vai dizer sim. Todo dia eu ligo meu carro e tenho que ir trabalhar. Bom, então não tem problema. Essa fuga alta não vai dar problema. Se o carro usa o carro todo dia. Agora, se o senhor viajar e deixar esse carro parado, com certeza você vai ficar na mão. Tá? Que eu concluo com isso? Que clientes que usam carros todos os dias, diariamente, pode ter uma corrente de fuga um pouquinho maior que deveria. Por exemplo, fui medir, deu 20 mAh e o máximo poderia dar 15. Eu vou condenar o carro, vou sair procurando problema? Não, deu 5 mAh a mais, vou lá perguntar como é que ele utiliza esse carro. Tu usa esse carro todo dia? Tu deixa parado? Não, esse carro é de coleção, eu só ando com meu neto de vez em quando. Mas esse cara não pode ter 5 mAh a mais, de jeito nenhum. Esse carro fica muito tempo parado, não pode ter consumo nenhum a mais. Agora não, tu vai fazer entrevista com o cliente diz, não, eu uso todo dia, e eu trabalho, que nem a Laureana, assim, eu trabalho lá perto de Osório, lá em Santo Antônio da Patrulha, trabalho em Santo Antônio da Patrulha, saio de Porto Alegre, vou a Santo Antônio da Patrulha todos os dias, trabalho sábado, o carro só para no domingo. Mas 5 mAh a mais, não tem problema nenhum pro Laureano, ele usa todo dia o carro, não vai ficar 20 dias o carro parado. O dia que ficar, bom, ele está avisado, ô Laureano, tem um consumo um pouquinho maior, não tem problema que tu usa o carro todos os dias, mas se um dia tu ficar com esse carro parado um mês, provavelmente não vai ter bateria, tá? Mas o senhor tá avisado, Laureano. Não tem problema, tá avisado, muito obrigado, o cara vai te dar um beijão, porque o dia que ele ficar sem bateria, em quem ele vai lembrar, eu vou levar na oficina do cara, porque o cara chegou a me avisar, avisou antes. Isso é um técnico bom, né? Não dá orçamento só quando tá quebrado, ele avisa, opa, esse carro aí, se deixar um mês parado, tome cuidado, provavelmente vai ficar sem bateria, certo? Então essa é uma tabelinha bem confiável, eu tirei de uma fornecedora de bateria, só não me lembro qual, mas é bem confiável. Aí, bom, por exemplo, olha só aquele consumo de 50 mAh, uma bateria de 50, ele pode ficar até 14 dias parado. Se eu aumentar a bateria, ó, Gabriel, botar uma bateria de 70, por exemplo, bom, agora eu ganhei mais 6 dias, agora eu consigo ficar
20 dias com o carro parado e saber que depois ele vai entrar em funcionamento, a bateria não vai estar descarregada. Certo? Então, fuga de corrente é a mesma coisa que medir uma corrente. Tem que botar meu multímetro em série. O grande barato é que o quanto é que tem que ter de fuga de corrente? Bom, tem que ter o máximo de corrente, deve ser de 0,05% da capacidade da bateria. Isso é um cálculo. Bom, professor, mas eu sou ruim de matemática, não tem problema. Tira a foto, faz o download dessa tabelinha. Essa tabelinha aqui é da Eliar. É o mesmo cálculo que eu mostrei, mas já com os resultados. Se deu uma fuga de corrente maior, bom, beleza. Eu sei que eu vou ter que ir lá, desligar fusível por fusível e olhando a fuga de corrente para ver a hora que baixar, bom, o circuito que está consumindo a mais está ligado nesse fusível. Olho no diagrama elétrico do carro, no esquema elétrico, e vejo o que está ligado nesse fusível. Ou olho no manual, né? Tem manual que diz, né? Esse fusível é do alarme, esse fusível. Bom, depois descobrindo, é só corrigir, não tem problema nenhum. Bom, outra coisa, eu sei que quanto mais acessórios, maior a minha fuga de corrente. Com toda certeza. E eu sei que isso aqui vai estar ligado diretamente com a utilização do carro. Se o carro ficar muito tempo parado, carro do cara aposentado, ou carro, nem cara aposentado, carro do cliente que não trabalha de carro, vai de ônibus trabalhar, o carro dele fica parado uma semana, se o cara não usar final de semana, fica 7 dias parado, né? Então, esse cara, assim, não pode ter a fuga de corrente alta. Se o cálculo deu 20 mA, tem que dar no máximo 20 mA. Cara que usa o carro todos os dias para trabalhar, bom, eu sei que pode ter um pouquinho mais de fuga de corrente. Não tem problema. Porque, por exemplo, em vez de 36 dias o carro parado, agora ele teve um consumo um pouquinho maior, 10 mA maior. Agora o carro pode ficar 24 dias parado. Não tem problema, o cara usa todo dia o carro. Eu vou condenar, vou dizer para ele desinstalar o rádio dele? Não, poxa, o cara usa todo dia. Manda. Alguém falar? Não, foi uma falha. Se vocês entenderam isso, estou muito feliz. Isso a gente vai fazer em aula prática, a hora que voltar, como a Tati falou, não sabemos se no metade de abril ou em maio, mas essa aula eu não vou dar de novo, ela está gravada. Vai estar no Sapien. A gente vai chegar, vou dar o multímetro para vocês, a gente vai reforçar o multímetro lá, né? No laboratório, mas o dia de fazer fuga de corrente, eu vou dizer, fulano, mede a fuga de corrente para mim aí. Posso diminuir a escala? Não posso? O que pode ser? Essa aula já foi dada e está gravada. E esse era o objetivo de hoje. Hoje eu ia entrar mais em resistência, mas a gente já combinou de não estender para não atrapalhar a eficiência da aula. Eu ia dar como encerrada a aula de hoje e deixo medição de resistência para amanhã.